Boa noite. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos para orar? Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Eu te peço, fala, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Não deixe, Senhor, que eu te atrapalhe em nada, Senhor. Por favor, meu Deus. Que, Senhor, nós possamos ser edificados, Senhor, por Ti, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu toque, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Por favor, Pai, eu te peço, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Todo mundo trouxe Bíblia? Não? Misericórdia, irmão. A gente vai ler bastante. Bastante. Eu queria começar, geralmente eu gosto, né? Eu gosto de começar a pregação com uma pergunta, porque geralmente, quando Deus fala comigo, Ele fala muito quando eu paro para fazer essas perguntas para mim, né? E a minha pergunta hoje, para mim e para você, é: qual é o motivo de você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? É uma pergunta que parece simples, mas pode também não ser muito simples. Qual é o motivo de você ter aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? E aí a gente vamos abrir em Daniel, no capítulo 12, por favor. Depois de Gênesis. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Isaías vem depois de Provérbios, eu acho. Não, Eclesiastes. Cantares, Isaías. A minha é 1116. Daniel 12. Daniel capítulo 12. Depois de Ezequiel. Eu vou um pouquinho mais rápido, porque tem bastante versículo. E eu queria que você abrisse o seu coração para Deus falar contigo através da palavra dele. Você abrir o seu coração e abrir o seu entendimento para o que a gente vai estar lendo, tá? Posso? Daniel 12. A partir do 1. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será aberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Queria que você prestasse atenção, porque o que ele está falando aqui vai acontecer de verdade, tá? Então, o que a gente está lendo aqui não é uma historinha. Isso que a gente está lendo aqui é uma profecia do livro de Daniel. Daniel profetizou diversas profecias diferentes, algumas delas já aconteceram, e essa é sobre os fins do tempo. Então, eu vou ler de novo o 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Então, aquela pessoa que você conhece e já morreu, vai levantar, ou para a vergonha eterna, ou para qual outro? Vida eterna. No 3. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam 2 outros anjos, um à margem de cada rio, o outro à margem de lá. Vamos pular para o 7. O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi, por isso perguntei: meu senhor, qual será o resultado disso tudo?
Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas, até o tempo do fim. Muitos serão purificados. Presta atenção. No 10. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios sim. Isso o quê? Essa profecia. Vou ler de novo. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios sim. Você está levando isso em consideração agora? Você prestou atenção no que está escrito aqui? No 11. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1.290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1.335 dias. Olha outra parte interessante, no 13. Quanto a você, ou seja, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você levantará para receber a herança que lhe cabe. Eu quero falar de novo a parte que fala dos sábios. Eu perdi. Sim. Nenhum. No 10. Final do 10. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Isso o quê? Que no final dos tempos, alguns levantarão para a vida eterna e outros levantarão para a vergonha. Ele diz para a vergonha e para desprezo eterno. Vamos agora em Mateus, só andar mais um pouquinho, só bem pouquinho mesmo. Mateus, no versículo 19. Mateus, versículo 19, capítulo 19, versículo 16. Tá? Daniel profetizou acerca do final dos dias. Ele falou que alguns levantariam para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Olha a preocupação do jovem rico. Mateus 19, versículo 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Olha a preocupação dele. Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que mais falta? O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Dificilmente um rico entrará onde? No reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração, ou seja, quando as multidões ressuscitarem uns para a vida eterna e outros para a vergonha, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês me seguirão também e se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Pula para o livro seguinte, Lucas 10. Quer dizer, livro seguinte não, o seguinte. Lucas 10, no versículo 25. Lucas 10, versículo 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo.
Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Pula para o livro seguinte, João 6, no versículo 25. João, capítulo 6, versículo 25. Presta atenção. Todo mundo foi? Quando o encontraram do outro lado, ou seja, quando encontraram Jesus do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Agora vai para João 10, capítulo 10, no versículo 25. João, capítulo 10, versículo 25. Vamos do 22 para a gente entender o contexto. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas obras da parte do meu Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e apresenta-se como Deus. Rapidinho. Jesus lhe respondeu: não está escrito na lei de vocês? Eu disse: vocês são deuses? Se ele chamou deuses àquele a quem veio a palavra de Deus, quer dizer, a respeito daquele quem o Pai santificou e enviou ao mundo, então por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse: sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se eu as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos dele. Pula só uma folha. João, capítulo 12, no versículo 25. Vamos ler do 23. Jesus estava dizendo que ele ia morrer, que ele ia ser morto. Então, do 23 diz assim: Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Presta atenção nesse versículo. Aquele que ama a sua vida, a perderá.
ao passo que aquele que odeia sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Vamos continuar, ainda faltam alguns. Romanos, no capítulo 2. No versículo 7. Romanos, capítulo 2, versículo 7. Romanos 2, versículo 7. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para os judeus, depois para o grego. O 7 de novo. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Agora, pulando alguns, vai para Gálatas. É logo depois de Coríntios, Gálatas. Gálatas 6, no versículo 1. Esse a gente vai ler do 1 ao 11. Gálatas 6, a partir do versículo 1. Ó, a recomendação que a gente recebe. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos. Então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído pela palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Andando mais um pouquinho, 2 Timóteo, a gente está quase chegando no final da Bíblia. Isso é um bom sinal. Depois de Apocalipse não pode. 2 Timóteo 4, no versículo 7. Esse é o meu versículo preferido da Bíblia. Se é que eu posso dizer que é preferido, mas eu gosto muito dele. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Paulo estava quase morrendo e ele diz o seguinte: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Que dia? O dia da profecia de Daniel. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. No 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Se você virar a página, você chega em Tito, capítulo 1. Que é o nosso próximo. Depois desse, mais 2. Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Presta atenção no versículo 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Vamos ler de novo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos, ou seja, nós, à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Ou seja, Paulo queria trazer a nós a fé e o conhecimento da verdade que nos conduziriam à piedade, ou seja, uma vida correta diante de Deus. Versículo 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Ou seja, é impossível
exercer a fé e o conhecimento que Paulo se propunha a nos trazer, não só nessa carta, como em todas as outras cartas e como na Bíblia inteira. É impossível ter essa fé e esse conhecimento se a fé e o conhecimento não forem fundamentados na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. 3. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Virando algumas páginas, você vai em 1 João. É o nosso penúltimo texto. Esse foi 1 Tito, de 1 a 3. 1 Tito não, Tito, capítulo 1, de 1 a 3. E agora é 1 João, capítulo 2, no versículo 25. Tá? Esse versículo é bem pequeno. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. De novo, 1 João 2, 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Vamos ler do 23, do 22, para a gente ver qual é o contexto. 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E o último, virando 2 páginas, uma página, Judas. E esse é o último texto que a gente vai ler. Judas, a gente vai ler o livro de Judas inteiro, que é uma página. É logo depois de 3 João. Tem 1ª, 2ª e 3 João, que é meia folha, e aí logo depois é Judas, que é uma folha e um pouquinho. É bem pequenininho. E esse é o último texto, então espero que vocês não tenham cansado, mas vamos ler. Judas, que não é os Iscariotes, no caso, não é o traidor. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Aos que foram chamados, ou seja, a vocês, amados por Deus, nós, vocês não, nós, que eu também fui chamado, e guardados, não vamos botar de fora não. E amados por Deus Pai, guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo para que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam a Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra, as cidades ao redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, esses sonhadores, ou seja, esses que são no meio da igreja, acabando com, como ele diz, com a graça do nosso Senhor, da mesma forma estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem.
Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas na festa de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, seguem seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no espírito. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Eu não vou terminar não, vou parar aqui. 21. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Esse foi o último texto. Foi bastante, mas é porque eu queria mostrar para vocês quantas vezes aparece na Bíblia o real motivo de eu ter aceitado Jesus Cristo. Eu não sei qual foi o motivo primeiro, o motivo primordial que levou você a aceitar Jesus Cristo. Eu não sei se o motivo que levou você a aceitar Jesus Cristo permanece até hoje como o motivo de você continuar com Jesus Cristo. Mas como a gente leu em um dos textos, fala assim, o motivo que você teve primordialmente, se ele permanecer com você, você vai estar certo. O motivo de eu ter aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, se eu for olhar assim, com uma liberdade de análise, é um motivo bem egoísta. Eu não aceitei Jesus Cristo porque Deus é o Criador dos céus e da terra, e a coisa certa é eu me render aos pés dele porque eu errei. Eu aceitei Jesus Cristo porque eu sou egoísta, porque eu quero viver para sempre. Por favor, entendam o egoísta. Eu aceitei Jesus Cristo porque tem o maior benefício que poderia existir. Foi me oferecida a vida eterna. E você vê na Bíblia que o interesse do mestre da lei, do jovem rico, o interesse de Jesus, o interesse de Paulo, o interesse de Tito não, que alguém escreveu para Tito, mas o interesse de todas essas pessoas era sempre: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Se você fizer isso, você vai herdar a vida eterna, e a promessa é essa, a vida eterna. A nossa vida, e como está escrito em Tito, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, para levar a fé e o conhecimento de vocês. Conhecimento pautado na esperança da vida eterna. As coisas que são propostas para nós, aqui na Bíblia, elas são todas pautadas na esperança da vida eterna. É muito improvável que você consiga cumprir as coisas que Jesus quer. É muito improvável que você consiga lutar contra si mesmo, contra seus próprios desejos carnais, contra a sua própria ganância, contra as suas vontades. É praticamente impossível que você consiga fazer isso sem que você esteja pautado e embasado na vida eterna. É muito difícil você pregar a palavra para uma pessoa com o intuito que realmente deve ter,
se você não tiver dentro de você a certeza que se você não pregar para essa pessoa, não é que ela vai ser menos abençoada, não é que ela vai ser mais triste nessa vida, não, ela vai morrer e vai sofrer para sempre. Depois que ela morrer, ela vai ser ressurreta e vai ser condenada à morte. Porque ela mereceu? Sim, porque ela mereceu. Porque os atos dela merecem a morte. Novidade, os nossos atos merecem a morte, mas Jesus Cristo pagou pelo meu pecado. Jesus Cristo pegou a minha recompensa, Ele morreu, Ele recebeu o cálice da ira de Deus por mim, para que eu pudesse ter a esperança da vida eterna. E essas, como a gente leu também em Judas, nesse último versículo, algumas pessoas entraram na igreja e causaram toda essa divisão. E por isso a gente vê uma infinidade de igrejas, igreja da esquerda, igreja da direita, igreja de cima, de baixo do monte. Essa divisão toda é causada por ego de pessoas, mas a responsabilidade é nossa. A responsabilidade deles hoje é nossa? Não. A responsabilidade desse corpo aqui é nossa. A responsabilidade de quanto esse corpo vai estar saudável é nossa. E esse corpo vai estar saudável se a nossa fé e o nosso conhecimento estiverem pautados na esperança da vida eterna. Não na esperança de ser recompensado aqui na terra. Não na esperança de ser mais, sei lá, viajar mais vezes, de ter um carro. Não na esperança de ser feliz simplesmente, de não ter momentos de aflição. Não na esperança só de ser curado de uma doença. É a esperança da vida eterna. É a esperança da vida eterna. As coisas que acontecem com as pessoas, sejam da igreja, não sejam da igreja, todas elas, mesmo por piores que elas sejam, por pior que seja, se a pessoa aceita Jesus Cristo, e por favor, não me condene por eu estar pensando assim, mas eu preciso pensar assim, se ela aceita Jesus Cristo, a pior coisa que ela possa ter passado na terra já é recompensada pelo simples fato dela ganhar a vida eterna. Porque nunca ela mereceu e nunca ela vai conseguir merecer. E não existe recompensa melhor do que viver para sempre com Deus. Viver para sempre num lugar perfeito. Aquele que abrir mão de casas, campos, família, vai receber no futuro, e diz até no tempo presente, e a vida eterna. Então, existem vários aspectos da vida eterna que eu gosto muito de pensar, e existem aspectos da vida eterna que são tratados na igreja de forma a desestimular a gente a crer na vida eterna e a almejar a vida eterna. Que assim, eu não sei se eu vou reconhecer você, eu não sei se você eu. Bom, a minha opinião, baseado pelo que eu li, é que eu vou reconhecer todos vocês, eu vou curtir pra caramba com vocês. A vida eterna, para mim, hoje, não sou melhor do que ninguém, mas a vida eterna para mim hoje é algo que eu falo, caramba, é a melhor coisa que pode me acontecer. Eu vou partilhar disso com vocês e vou viver para sempre com Deus. Sabe, nada mais deve merecer mais atenção, mais esforço, nada mais do que a vida eterna. Nada mais deve tirar minha atenção. Pelo que você tem vivido, qual é o motivo de você ter aceitado Jesus Cristo? O meu motivo de aceitar Jesus Cristo é porque Deus me oferece viver para sempre. Deus me oferece viver para sempre. Vocês estão entendendo o que é isso? É viver sem medo da morte. É viver sem medo de simplesmente não encontrar mais o meu pai e a minha mãe, desde que eles permaneçam, desde que eles continuem. Se eles continuarem e meu pai morrer, daqui a pouco eu morro. Eu vou ser ressurreto, encontrar com Jesus. Dobrei meu joelho, hosana nas alturas, foi para o céu, Deus fez novos céus e nova terra, cheguei. Fala aí, pai, beleza? Obrigado porque você falou para mim de Deus. Obrigado porque você falou de Jesus Cristo para mim. Ah, pai, aquele carro que você não me deu, tá tranquilo. Não tá não, tô brincando. Deu para entender? Mas se a gente não tiver essa fé, que na minha concepção, na igreja é fraca, inclusive em mim, se a gente não acreditar de verdade que se alguma coisa acontecer a gente vai viver para sempre, está tranquilo, a gente vive querendo aproveitar ao máximo o meu dia. Não, porque um dia eu vou ficar velho, não vou conseguir mais jogar futebol, porque um dia eu não vou ter mais esse dinheiro, porque um dia eu não vou mais conseguir ir para a China, porque um dia eu não vou... Um dia eu vou para o céu. E aí vem o detalhe. Como você vai chegar no céu? Você vai chegar no céu? Primeira pergunta. Você vai chegar no céu? Amém. Amém. Porque você tem que, no mínimo, ter essa certeza.
Pela misericórdia de Deus, de graça você vai. Mas, caramba, Pedro fala uma coisa, teve umas pregações já estou de olho no horário. Teve umas pregações há algum tempo atrás, acho que foi do pastor Timóteo, aqui na quinta-feira, que ele destaca uma frase de Pedro que me tocou muito. Que Pedro diz assim, na NVI não fala assim não, mas na outra versão acho que fala assim: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Eu digo para você, Jesus te oferece a vida eterna e a melhor coisa que acontece. E a pergunta é, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir sobre a vida eterna também. Jesus, mas sobre a vida eterna. Maravilhado. Você acredita que você vai viver para sempre? Para sempre. Com Deus. Sem pecado, sem medo de ser assaltado. Sem medo de morrer. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Alguém me diz que eu vou viver para sempre porque um Deus veio em carne e morreu por mim. Só que ele diz, quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Ele não fala, morrer por vocês, relaxa aí. Ele não fala isso. Ele não fala isso. Ele fala, ide pregar o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você chega para pregar o evangelho, falando assim, não, vou pregar porque o pastor está mandando a gente pregar. Mas quando você chega pregando o evangelho falando, eu posso salvar a sua vida. Presta atenção no que eu vou te dizer, porque eu posso salvar a sua vida. O que eu tenho para dizer para você pode salvar a sua vida. E eu estou interessado na sua vida, porque a minha recompensa, que está aqui é enfeite. A minha recompensa já está garantida. Eu achei que eu tinha separado, talvez eu tenha separado, não tenha lido até. Mas ele diz para... Não, acho que eu li. Que é para buscar... não trabalhem pelo pão que perece, mas está em um desses primeiros. E ele fala depois, mas trabalhem pelas coisas que não perecem. Se esforcem pelas coisas que não perecem. O pão perece, o carro perece, a viagem vira foto. Sabe? Quer dizer que a gente não vai fazer essas coisas? Não. Busque em primeiro lugar no reino de Deus a sua justiça, e as coisas que você precisa vão ser acrescentadas a você. E, consequentemente, você vai aproveitar a vida. Não estou aqui propondo a ninguém aqui, até porque eu sou o primeiro a falar, eu gosto de viajar, eu gosto de jogar futebol, eu gosto dessas coisas. Mas eu tenho que me preocupar em a vida eterna estar em primeiro lugar. E aí cada um tem que saber de si próprio. Como você tem encarado a vida eterna? Por que eu aceitei a Jesus Cristo? Com liberdade de falar isso, porque eu sou egoísta, porque eu quero viver para sempre. Porque me ofereceu de graça. Assim, olha só, você não merecia não, mas eu sofri tudo que você merecia. E só para terminar, em Apocalipse, mostra o que está reservado para os ímpios, para aqueles que não se arrependeram. E diz que eles vão sofrer. A gente estava conversando aqui num domingo de manhã, uns 2 domingos atrás, que fala que as pessoas vão sofrer tanto quando Deus vier executar a justiça dele, a justiça, porque quem morrer e sofrer merece isso. E eu mereço isso. Eu mereço. Pelas minhas atitudes, eu mereço. Eu sou pecador, mas de graça Jesus me deu a salvação e eu aceito. Mas aqueles que não aceitarem merecem a destruição. E vão ser destruídos. E naquele momento vai ser retirada a morte deles. Eles vão sofrer tanto que eles vão desejar se matar e não vão conseguir. Eles vão pedir para as montanhas caírem sobre as cabeças deles e eles não vão conseguir morrer. Quer dizer que Deus é ruim? Não. A gente tem visto no evangelismo explosivo. Deus não é ruim, sabe por quê? Porque Jesus Cristo sofreu exatamente isso. Vamos supor, existem 100 pessoas no mundo. 60 não aceitam Jesus Cristo e 40 aceitam. 60 vão ser mortas e sofrer a justiça pelos seus pecados. E 40 vão ser salvas. Mas Deus é justo e precisa punir os nossos pecados. Então 40 pessoas precisam ser punidas. Mas elas não vão ser punidas. Quem vai ser punido no lugar dele? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi punido. Jesus Cristo sofreu a dor que aqueles que pedem para se matar no final dos tempos, naqueles que vão sentir ainda, Jesus Cristo já sentiu por você e por mim. Jesus Cristo já sentiu essa dor. O que diremos, pois, diante dessas coisas?
Eu acho que eu tenho acreditado muito pouco em igreja, eu acho que eu tenho me preocupado muito pouco lá fora. A promessa é essa, a vida eterna. O resto, luta aí contra você mesmo, que é difícil largar a ganância, largar, sei lá, mentira, largar todas as coisas de errado, que todos os pecados que nós temos. Mas o que diremos, pois, diante dessas coisas? Será que eu vou continuar praticando deliberadamente? Se eu continuar praticando, será que eu acreditei de verdade no que Jesus fez por mim? A promessa é essa, a vida eterna. Uma igreja que acredita, uma igreja que cresce em maturidade. Em 2 Pedro, 1 Pedro, Pedro diz assim: eu queria muito tratar com vocês dos assuntos mais maduros, né? Mas vocês estão precisando ainda dos conceitos básicos, daquele alimento de criança, sobre a ressurreição dos mortos e essas coisas. Sabe? Não adianta eu vir aqui, ou alguém vir aqui e falar: poxa, será que nós não deveríamos pensar de uma maneira diferente? Não, nós temos que pensar de uma maneira diferente. Eu tenho que sair daqui vigiando o meu coração. E aí, como é que está a vida eterna no meu coração? Como é que está Jesus Cristo no meu coração? Sabe? O que diremos, pois, diante dessas coisas? Qual é o real motivo de você ter aceitado Jesus Cristo? Qual é o motivo de você continuar com Jesus Cristo hoje? Cuidado com esses pastores ou essas pessoas dentro da igreja que são movidas pela sua própria ganância. Ficam falando mentiras aí para o povo de Deus e tem um monte de igreja fraca. A nossa igreja não pode ser fraca. A nossa igreja tem que ser uma igreja pautada na fé e no conhecimento, com fé e conhecimento pautados na esperança da vida eterna. O que acontecer com a gente, não importa. Eu vou viver para sempre com Cristo. Cristo sofreu por mim. Eu vou viver para sempre com Cristo. Estou sofrendo, eu vou viver para sempre com Cristo. Estou ganhando, estou viajando, beleza, estou viajando, mas ainda assim eu vou viver para sempre com Cristo. Eu estou com um carro muito ruim, eu vou viver para sempre com Cristo. Estou com um carro muito bom, vou viver para sempre com Cristo. Não tem carro, vai viver para sempre com Cristo. Amém? Amém. Não importa, você vai viver para sempre com Cristo. Eu vou repetir, né? Porque eu repito porque eu preciso dessas coisas para mim. Parar e pensar, eu vou viver para sempre, não vai ter fim. Com Cristo. E com vocês, jogando, se tiver, ping-pong com o tio Braulio. Sério? A gente fez um retiro aqui em fevereiro do ano passado, que a gente falou assim, ping-pong no céu, o que impede? Nada impede, o céu vai ser animal, o céu vai ser bom. Vai ser bom, vai ser bom. A terra não é boa, o céu é. O céu vai ser bom. A nossa fé e nosso conhecimento tem que estar pautados na esperança da vida eterna. Isso muda a nossa vida. Amém? Vamos fazer uma oração então. Senhor, te peço, Senhor, misericórdia, Senhor, pela minha vida, Senhor. Porque eu não sou digno, Senhor, de estar aqui falando, Senhor, essas coisas, Deus. Senhor, a começar em mim, Pai, por favor, quebra, Senhor, o meu coração, Senhor, a minha mente, Senhor, e coloque em mim, Senhor, o Espírito, Senhor, o desejo, Pai, de vida eterna. Oro também, Senhor, pelos meus irmãos, Pai, que a nossa igreja, Senhor, seja fortalecida, Senhor. Isso faça diferença nas nossas vidas, Pai. O sofrimento, Senhor, não seja o suficiente para tirar, Senhor, a nossa paz por muito tempo, Senhor. As aflições a gente vai passar, Senhor. Momentos de tristeza nós vamos ter, Senhor. Mas eles não podem permanecer, Senhor, porque o Senhor sofreu por nós um castigo que nós nunca vamos sofrer para nos dar, Senhor, um presente que nós nunca mereceríamos, Senhor. A vida eterna, Pai. A vida eterna, Senhor. A promessa é essa, a vida eterna. E eu te agradeço, Senhor, nessa noite, Pai. Te agradeço, Senhor, pela vida eterna, Deus. Te agradeço pela oportunidade, Senhor. Te peço, Senhor, para aqueles, Senhor, que estão lá fora, Senhor. Muitos duvidam, muitos riem, muitos não sabem o que pensar, muitos até desejam alguma coisa, muitos estão prontos para chegar aqui dentro, Senhor. Que quando nós formos falar para eles, Senhor, seja no momento certo, Senhor, com o conhecimento embasado, Senhor, na leitura bíblica diária, Senhor, na oração diária, Deus. Por favor, Senhor, nos leva prontos, nos leva, Senhor, com as palavras, Senhor, certas, mas que, Senhor, em todos os momentos da nossa vida, Senhor, na nossa vida, Senhor. Retira, Senhor, se tem acontecido isso, Senhor, a ganância, Senhor, do mundo, Pai. Em relação a todas as coisas, Senhor, não só o dinheiro, Pai, mas a ganância, Senhor, por todas as coisas, Deus. Retira, Senhor, de nós, Pai. Nos dá, Senhor, fé o suficiente, coragem o suficiente para, Senhor, até confrontar alguém, Senhor, no nosso trabalho, Senhor, no nosso estudo, nossa escola.
Alguém, Senhor, que propõe algo que vai nos tirar, Senhor, da igreja, que vai nos tirar, Senhor, do momento de estar aqui, Senhor. Sabe, Senhor, nos dá força, Senhor, para desligar, Senhor, a televisão, Senhor. Nos dá força, Senhor, para desligar, Senhor, o computador, Deus. Nos dá força, Senhor, para abrir a Bíblia, Senhor. Nos dá força para falar, Senhor, eis-me aqui, e acreditar que o Senhor está ouvindo, Deus. Nos faz ser uma igreja melhor, Senhor, uma igreja, Senhor, mais madura, Senhor. Nem digo ser uma igreja diferente, pois eu acredito, Senhor, que o Senhor tem nos conduzido num caminho bom, Pai. Nos faz ser uma igreja, Senhor, mais madura, Senhor, uma igreja, Senhor, melhor para Ti, melhor aos Seus olhos, Deus. Que não venhamos a nos sentir culpados por desfrutar momentos bons na terra, Senhor. Não é esse o objetivo, Pai. Mas que ainda quando desfrutarmos momentos bons na terra, Senhor, a nossa alegria maior seja porque eu vou viver para sempre contigo, Senhor. Que seja esse o pensamento nos momentos bons, nos momentos ruins. Que isso seja, Senhor, o amortecedor da nossa vida, Deus. Que nos traga sempre ao mesmo ponto. Estou muito feliz, mas eu vou viver para sempre, glória a Deus. Estou muito triste, mas eu vou viver para sempre, glória a Deus. E eu fico muito feliz por isso, Senhor. Por favor, Senhor, faz a Tua obra nos nossos corações, Deus. Em Teu nome, Jesus. Amém.